o que Jesus quis dizer na parábola do semeador e do bom samaritano. E não podemos esquecer, é claro, a parábola das 10 virgens. Gente, isso embola a nossa mente. E é por isso que eu quero você aqui comigo, nesse vídeo até o final, para entender de forma simples, clara, o que Jesus quis dizer nas suas parábolas. Eu sou Felipe Góes, seja muito bem-vindo a este canal. Eu estou feliz por você estar aqui, você que está a primeira vez, sejam muito bem-vindos, é claro. Tem vários vídeos aqui que você pode ir acompanhando, sempre com uma palavra de Deus, sempre com dicas também, dicas de livros, de o que você pode estar melhorando cada dia mais para estudar a palavra de Deus. Então fique sempre aqui comigo, porque vai ser importante para mim, para você, e eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas. E hoje nós vamos falar sobre parábolas, as parábolas de Jesus. Jesus ele falou muitas parábolas no Novo Testamento. E por que ele fazia isso? Você imagina o seguinte, imagina que Jesus veio à Terra para falar sobre o reino, falar sobre céu, falar sobre inferno, para mostrar o caminho. Desta forma, imagina se Jesus usasse a forma literal. Desta forma, Jesus usava parábolas para simplificar, para simbolizar o que ele queria dizer. Então ele contava ali algumas histórias simbolizando exatamente o reino dos céus. Então muitas das vezes ele falava, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo, porque ele colocava ao lado, de uma maneira mais simples, para que os discípulos e as pessoas ali pudessem compreender o que Jesus queria dizer. Um dos erros que nós cometemos ao ler as parábolas de Jesus, a gente quer trazer ele para o nosso contexto histórico, né? E também queremos trazer para o nosso contexto cultural. Jesus está falando num contexto há mais de 2000 anos atrás e dentro de uma cultura judaica. É totalmente diferente da nossa cultura e do nosso tempo. Então o que nós não podemos fazer é trazer essa parábola, né, o entendimento dessa parábola e significar ela para o que a gente tem hoje. Eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje em dia, qual é o objeto que significa que você tem um compromisso com alguém? Você é casado com alguém. Hoje o nosso objeto para nós aqui, dentro do nosso contexto, é a aliança. Então a aliança significa que você tem um contrato com a pessoa, que você tem um relacionamento. Se a pessoa vê que aquela outra pessoa está com aliança, ela não vai falar. Então, para dentro do nosso contexto é isso. Então, se for para outra cultura, é outra situação. Então, cada cultura tem uma situação. Então, quando você vai ler as parábolas, você tem que tomar cuidado sobre o que ele significa. Qual é a cultura? O que Jesus está querendo dizer naquele momento, para aquele povo, naquela hora. O que você tem que analisar é o contexto, o que Jesus está falando antes daquela parábola, né? Você precisa também pegar os detalhes simbólicos. Todos os detalhes ali têm uma simbologia e você precisa entender. Vou botar um exemplo aqui, a parábola do bom samaritano, né, que a gente ouve muito bem, né, a parábola do bom samaritano, que diz que iam, né, que eles iam por um caminho, né, aquele caminho que ligava um ponto ao outro era um caminho que Jesus já conhecia, que as pessoas já conheciam, e ali tinha, sim, ladrões, salteadores. Então, ali já era um local conhecido. Então, Jesus pegou um local conhecido para exemplificar algo sobre o reino de Deus. E Jesus, então, usou ali uma cultura. Por exemplo, os samaritanos não se davam com os judeus. Então, os samaritanos estão de um lado, os judeus estão do outro. Jesus pega, naquele momento, uma pessoa deles, né, que está caída, está no chão, passa o sacerdote, ou seja, passa o pastor da igreja para os nossos dias atuais, o irmão da igreja, aquele homem, né? Passa o levita, aquele homem também que está envolvido com a igreja e nada faz, só que no mesmo caminho também vai passar um samaritano, e os samaritanos não lidavam com os judeus, só que o samaritano vai fazer o quê? Ele vai, naquele momento, vai curar as feridas, vai ajudar, vai dar dinheiro, vai levar para um local. Então você vê o contexto, você precisa analisar o contexto. Você precisa verificar. Então, o bom samaritano vai demonstrar compaixão de um homem, né, totalmente fora da sua cultura, fora da sua religiosidade ali, mas mesmo assim ele vai estender as mãos, mesmo assim ele vai ajudar o próximo. Também eu quero falar sobre isso. Aí você vai pegar, por exemplo, eu vou falar então sobre ajudar ao próximo, né, mesmo sem saber quem é. Olha, você já está preparando o seu texto.
Então, bom samaritano, eu vou ajudar o meu próximo, é esse o contexto, é isso que ele quer dizer, né? O samaritano não lidava com os judeus, mas mesmo assim ele não vai olhar a pessoa, ele não vai olhar quem é, ele vai ajudar aquela pessoa, ele vai se doar para aquela pessoa, naquele momento, naquela hora, naquele contexto ali. Aí você vai se embasar por isso. Você pode pegar o contexto, por exemplo, onde que está isso? A Bíblia sempre falou em nós estarmos ajudando o nosso próximo. Você quer ver algo interessante? Fica aí que eu estou te dando pregação hoje, hein? Se você quiser, por exemplo, fazer um paralelo entre o bom samaritano e os 10 mandamentos, por exemplo, você pode. Porque o bom samaritano, ele é uma pessoa o quê? Que está ajudando, não sabe quem é a pessoa, mas está ali ajudando. E os 10 mandamentos. Olha isso que interessante. Os 10 mandamentos, você abrir a Bíblia lá, depois você vê Êxodo capítulo 20, vai dizer o seguinte: 4 dos 10, 4 mandamentos é os meus deveres para com Deus, 4 os meus deveres para com Deus, 1 é o meu dever para comigo mesmo, e 5, eu disse 5 dos 10 mandamentos são os meus deveres para com o próximo. Deus está dizendo, sim, os seus deveres para com o próximo é ainda maior do que os seus deveres para contigo mesmo e até para comigo. Aí você vai olhar o Novo Testamento e vai dizer o quê? Não tem como você dizer para Deus que ama e você não vê, e uma pessoa que você vê está ali em convívio todo dia e não amar. É um pouco estranho isso. Então, quando você começa a entender essas coisas, você consegue navegar a Bíblia, né, a parábola, e você consegue navegar de uma forma melhor. Quando você for pegar o texto da parábola, você tem que ver os detalhes, você precisa ver os personagens que estão ali, escreva os personagens. Então, personagem A. Quem que é o personagem A? Personagem A é o bom samaritano, é o samaritano. Quem que é o personagem B? O personagem B é o sacerdote, né? E assim você vai analisando e vai vendo quem é quem. E você precisa analisar quem é quem dentro do contexto daquela época também. Então você vai vendo o samaritano, quem que era no contexto? Alguém que vivia distante da sociedade. Então você precisa anotar nesse momento e anotando cada pessoa. O que você precisa também é identificar o público, ou seja, quando Jesus está falando a parábola, para quem ele está escrevendo naquele momento? Para quem ele está falando naquele momento? São para os discípulos? São para os fariseus? São para os saduceus? Então, assim, você precisa tentar, de alguma forma, a gente pode até gravar um vídeo depois aqui falando só sobre fariseus, saduceus e tal. Você precisa identificar quem são essas pessoas que Jesus está falando naquele momento. Toda parábola tem um ponto central e você precisa descobrir qual é ela. Então, toda parábola tem um ponto central. É oração, é busca, é o próximo, é palavra. Você precisa entender naquele contexto, dentro daquele modelo de contexto, qual é a sua palavra central. O que o texto ali, o que a parábola ali quer me trazer de uma informação geral. Você quer ver uma outra parábola muito interessante, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, está em Mateus capítulo 20, versículo do 1 ao 16, tá? Diz assim, ó, o versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que é um chefe de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Gente, o que está acontecendo dentro desse contexto? Naquela ocasião, o dono da vinha estava contratando pessoas para trabalhar na sua vinha, né? Então, ele estava contratando pessoas, ele contratou ali algumas pessoas para trabalhar na sua vinha. Só que ele percebeu, dentro do contexto, depois de um tempo, que ele precisava de mais pessoas para trabalhar. Então, o que ele fez? O texto vai dizer que ele foi aonde? Na praça da cidade, né? E ele viu ali pessoas que estavam ali, parado, aguardando um emprego. Eu já ouvi algumas pregações, por exemplo, algumas pessoas dizendo que é isso que acontece, as pessoas ficam à toa na praça, é isso que acontece, as pessoas não podem ficar à toa, você tem que trabalhar. Só que aquilo ali, dentro do contexto histórico, aquilo ali era normal. A pessoa ela ficava exatamente na praça, escute isso, ela ficava na praça aguardando alguém convidar ela, chamar ela para trabalhar. Então eles não estavam ali à toa, na verdade, eles queriam mesmo trabalhar. Então não estava ali a pessoa de braços cruzados aguardando, não, trocando ideia e não. Não, eles queriam trabalhar e ali era o local que eles aguardavam as pessoas chegarem ali e contratar eles para trabalhar. O texto vai dizer que o tempo vai passando e o trabalhador da vinha fala o seguinte, não, eu vou lá e vou contratar as pessoas para trabalhar. Então ele ia até a praça,
contratava as pessoas para trabalhar na sua vinha. Só que isso foi fazendo gradualmente até chegar a quase o horário de bater o ponto de ir embora, e mesmo assim ele vai e contrata mais algum trabalhador para trabalhar na sua vinha. Na hora de pagar, ele vai pagando desde o último até o primeiro. E conforme ele vai pagando o valor, né, o primeiro até acha estranho, porque, poxa, não é possível que ele vai me pagar o mesmo valor do que o primeiro, né? O primeiro ele pagou o valor e o último, né, que chegou por último, ele vai pagar o mesmo valor. Então, acaba gerando essa revolta, né, nas pessoas, porque como que pode, né, ele pagar esse valor para mim, né, para ele, para quem chegou 10 horas da manhã, para quem chegou 11 horas da manhã, para quem chegou de manhã, e pagar o mesmo valor. Ele não está ensinando que Deus é injusto. Ele não está ensinando que Deus é injusto. Na verdade, a vinha dele, ele pode pagar quanto ele quiser, o valor que ele quiser. Ali você tem que entender da forma de como que Deus é bom, da bondade de Deus. Porque ele vê os trabalhadores na praça, aguardando para trabalhar, sem condições, e mesmo assim ele vai lá e contrata esses trabalhadores para trabalhar na sua vinha, nem que fosse por 1 hora. Então aí você vê a bondade e a graça do dono da vinha. Da mesma forma também é o Senhor, que ele não vê o tempo. Ele não vê o tempo que você tem de igreja, o tempo que você tem na casa do Senhor, o tempo que você canta, o tempo que você prega, nem nada disso. O que o Senhor quer é ir até essas praças e contratar esses trabalhadores para trabalhar na sua obra. Independente se ele for trabalhar 1 ano e logo em seguida acabou e Jesus voltar, ou a pessoa, né, morreu, aconteceu alguma coisa, não importa. O que importa é o seguinte, que Deus ele é tão bom que ele vai atrás daqueles que estão na praça, aguardando o trabalho, e ele resgata aquelas pessoas para trabalhar na sua vida. As parábolas, elas ajudam, elas nos auxiliam a nós conseguirmos entender melhor a palavra de Deus. E eu quero nesse momento orar com você, agradecer a Deus por estarmos juntos aqui uma vez mais. Você que pode, ora comigo. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por estar na tua presença nesse momento, Senhor. Eu te glorifico, ó Pai, pela sua bondade, eu te glorifico, Senhor, pela vida de cada um que está aqui comigo nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade e pela sua infinita graça sobre nós. Sabemos que não somos merecedores de nada, mas o Senhor é fiel em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é viva dentro de nós. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que foi importante para você. Falar de parábolas é uma bênção para nós. A gente cria ânimo e força para continuar. Que Deus possa te guardar, que Deus possa te abençoar. Não esquece de curtir esse vídeo. Comente aí nesse vídeo sobre alguma parábola também que ficou marcado aí para você. Que Deus possa te abençoar. Eu quero desejar para você ótimos dias. Não esqueça de estar aqui sempre comigo, assistindo mais e mais vídeos que eu tenho certeza que vai abençoar você, sua vida e sua família. Deus te abençoe. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.